Oi, gente querida, que bom darmos continuidade ao nosso Um Tempo com Deus. E eu espero que seja um tempo precioso, porque hoje eu tenho uma mensagem direto do coração de Deus para nós. Amém? E o tema da nossa mensagem é como despertar a nossa fé. Nós sabemos que nós temos fé, né? A fé, ela é maravilhosa. É a fé que nos faz crermos numa vida além do que nós vemos. Então, é a fé que nos dá uma visão de eternidade. É a fé que nos conduz à salvação. Quando cremos no Filho de Deus, nos milagres que Ele fez por nós, né? E na vida que Ele deu, na vida dele que Ele deu por nós também na cruz, nós somos salvos. Isso é pela fé. Mas nós temos maneiras de despertar a nossa fé. E eu convido a você a vir comigo nessa conversa, nesse diálogo, para sabermos um pouquinho mais de como podemos fazer para despertar a nossa fé. É importante nós falarmos, irmãos, antes de começarmos a ler o Evangelho, que a fé é muito poderosa. Eu tenho certeza que você já viveu em algum momento experiências vitoriosas, experiências de milagre. Você já ouviu falar que alguém ficou curado? Você já ouviu falar que alguém já recebeu uma bênção na hora que ela estava precisando? Você já ouviu falar realmente que Deus, Ele opera em nossas vidas? E essa operação, ela acontece pela fé, pelo poder de Deus que opera pela fé em nós. Amém? Então é importante nós entendermos que a fé é algo extraordinário. A fé é capaz de mudar o nosso interior, é capaz de mudar o nosso pensamento, é capaz de mudar as nossas emoções, é capaz de mudar até as circunstâncias que estão à nossa volta. Porque a fé, ela tem esse poder de trazer para nós essa força de Deus, esse poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 17, os versículos 17 e 18, que diz assim, o apóstolo Paulo nos conta dessa forma: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Glórias a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre duas habilidades que nós temos, que Deus nos concedeu e que nós temos que saber usá-las. E vamos entender que em várias partes da palavra de Deus, Ele nos fala sobre essas habilidades. Uma dessas habilidades é a visão. E a outra habilidade que nós vamos falar é a audição. Amém? Então, é importante nós entendermos essa passagem de Paulo e falarmos assim: mas Ana, como é que nós vamos despertar a nossa fé do jeito que Paulo está falando aqui? Ele fala que nós devemos fixar os olhos naquilo que nós não vemos, porque o que nós não vemos é eterno e o que nós vemos é passageiro. Então muitas vezes é importante nós lembrarmos que as coisas que nós vemos, muitas vezes elas não são a verdade, exatamente. Muitas vezes a gente você já ouviu falar de pessoas que foi ao médico, teve um diagnóstico e saiu de lá arrasado, porque era um diagnóstico difícil, mas que orou, pediu a Deus, teve fé e foi investigar mais um pouquinho e descobriu que aquilo não era o diagnóstico que o médico deu. Então nem sempre o que nós vemos é realmente a verdade. E
é importante que os sofrimentos, Paulo aqui chama de leves e momentâneos, nos produzem um peso de glória. Então, muitas vezes nós estamos vendo circunstâncias difíceis e pessoas que reclamam direto por causa das circunstâncias, mas esquecem de colocar os olhos no lugar certo. Não nas circunstâncias, não naquilo que está vendo, mas na eternidade, no que Deus está dizendo para nós ao nosso respeito. A palavra fé do hebraico significa emuná, que tem a mesma raiz da palavra profissional. Olha que interessante. Eles entendem, os judeus entendem que quando uma pessoa ela tem interesse por algo, ele vai se especializar, ele vai estudar, vai se aprofundar, então vai tornar-se um profissional. Então a fé tem essa mesma raiz, né, de profissional, porque pede de nós uma atitude de busca, uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Nós temos que nos profissionalizar, nós temos que voltar às nossas intenções para desenvolver a nossa fé, para despertar a nossa fé. Então, quando a gente, eles acreditam mesmo que quando as pessoas gostam de alguma coisa, elas investem tempo, investem esforços para alcançar cada vez mais aquilo. Então, dessa mesma forma é a fé. Quando você acha que não é capaz, quando você acha que não pode, aí a gente olha para Deus, a gente coloca os olhos em Deus e Deus então vai edificando a nossa fé e nós vamos ganhando força para superar as dificuldades do dia a dia. Mas vamos lá, nós vamos continuar. Então, quando o apóstolo Paulo escreve nessa segunda carta aos Coríntios, ele estava falando mesmo, estava se justificando porque ele recebeu muitas afrontas, muitas acusações mesmo, e ele olha para as próprias dificuldades e fala assim: isso para mim vai produzir um peso de glória. Então, ao invés de reclamar, ele está vendo que realmente aquelas dificuldades vão fazer com que ele se desenvolva em fé, com que ele cresça em Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, eu posso dizer para vocês assim, a Bíblia diz que pela fé nós podemos expulsar demônios, né? Nós podemos, é importante que a gente lembre disso, porque essas criaturas são seres espirituais, mas por nós mesmos nós não teríamos condições de fazer isso. Mas pela fé nós recebemos esse poder de Deus e Deus opera. Então a fé é algo assim extraordinário. E você, que eu acredito que já crê em Jesus, aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, então eu creio que você tem interesse em desenvolver a sua fé, em crescer de fé em fé, de glória em glória. Então, como que nós podemos acessar esse poder de Deus, né? Pela fé. Como é que nós podemos fazer isso? Para que essa fé transforme a vida da gente, transforme a mente da gente, transforme até o nosso humor, que às vezes a gente acorda não tão muito bem naqueles dias. Então, como nós devemos fazer? Então, quando a gente pensa que não é capaz, Deus nos capacita. Primeira coisa que nós devemos fazer é tomar cuidado com o que vemos. E para tomar cuidado com o que vemos, é importante a gente lembrar, também em 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não devemos viver pelo que vemos. Satanás, quando foi tentar Jesus, primeira coisa que ele fez, ele mostrou
uma pedra para Jesus, então Jesus teve que olhar, ele viu a pedra, falou: se és Deus, transforma essa pedra em pão. Depois, o que ele fez mais? Levou Jesus ao pináculo do templo e falou: olhe esses reinos. Então, e Jesus rebatendo ali com a palavra de Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que assim, nós devemos nos preocuparmos com o que nós vemos. Eva, ela foi tentada pelo que ela viu. Ela viu aquela fruta e aquela fruta foi agradável aos olhos dela. Quantas coisas têm sido agradável aos olhos, mas tem contaminado o nosso espírito, mas tem perturbado a nossa alma. E nós temos que lembrar que Deus manda dizer para você agora que você não deve ser guiado pelo que você vê, mas que você deve ser guiado pelo que você ouve da parte de Deus para você. Amém? Então, uma coisa importante é que existe, quando a gente pensa num versículo que fala dos piores pecados, a gente encontra lá a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, fala dos nossos olhos, que nós devemos ter cuidado com o que nós vemos. Irmãos, a visão é maravilhosa, Deus que criou e nos deu. Sem ela, como seríamos, né? Não é disso que estou falando. Estou falando para que você tenha cuidado com o que você ouve e com o que tenha cuidado com o que você vê, da mesma forma com o que você ouve, né? Então, agora nós vamos entender que muitas vezes aquilo que nós vemos vai brigar com a nossa fé. O que é isso, Ana? Como assim? Não, é porque as circunstâncias, elas teimam em dizer coisas que muitas vezes não são verdades, porque a última palavra vem de Deus. E é isso que nós devemos nos preocupar, e é nisso que nós devemos focar. Quando nós lemos lá em Romanos 10, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluias! Então, nós devemos cuidar da nossa visão e devemos entender que para eu fortalecer, para eu despertar a minha fé, eu tenho que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto os olhos muitas vezes militam contra nós, por conta da concupiscência que eles geram, o ouvido vai nos ajudar. Se nós ouvirmos as coisas certas, se nós ouvirmos a palavra de Deus, os louvores vão nos edificar. Essa palavra de Deus vai nos edificar, vai fortalecer a nossa fé. Aleluias! Tem uma passagem na Bíblia que fala que certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e passou por uma figueira e ele teve fome, mas ele foi procurar figos na figueira e não encontrou nenhum. E aí ele amaldiçoou aquela figueira, ele lançou uma palavra sobre aquela figueira e aquela figueira secou. Mas aos olhos dos discípulos, naquela hora, o que aconteceu? Nada. A figueira parecia normal. No outro dia, quando eles passaram por lá, a figueira estava seca. Quando a figueira morreu? Quando a palavra de Jesus foi lançada. Quando Jesus lançou a palavra, a figueira secou. E eu quero profetizar na sua vida. Deus tem palavras lançadas sobre a sua vida, palavras de bênção e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Então, se preocupe
em ouvir a palavra de Deus. Eu vou contar o último testemunho brevemente para nós fecharmos. E eu estava, um desses sábados, no mês passado, eu estava de manhã cedo em casa e meu irmão saiu para a rua. E quando ele sai para ir à feira, às vezes a gente fica um pouco preocupado com ele, mas na hora o Senhor falou assim: coloque louvores. Eu estava assim um pouco pesada, um pouco ansiosa, minha mãe também preocupada, e aqueles louvores foram entrando na alma da gente. Aqueles louvores foram edificando o espírito da gente. Automaticamente, como eu falei, a mente foi renovada e a fé foi edificada. E aí as circunstâncias foram se calando e as coisas foram se acalmando e se chegaram no lugar. O que eu quero dizer para que você possa me entender. Quantos aqui têm respostas que estão esperando de Deus e ainda não ouviram, essas respostas não chegaram? Mas eu digo para você, permaneça. Na hora que você pediu a Deus, Deus liberou. E na hora que chegar, você vai saber que foi Ele que liberou. Você vai saber desse milagre. Não é na hora que você quer, tá? Não é nessa hora. E também você não vai muitas vezes enxergar na hora o que aconteceu. Mas Deus vai realmente mostrar que Ele é Deus. E para concluirmos, entenda uma coisa, meu querido, minha querida: andar pela fé é caminhar sem ter todas as respostas, mas é saber que na hora de Deus elas virão. Glórias a Deus. Permaneça firme, de fé em fé, de glória em glória. E diga assim: eu creio, e você verá a glória de Deus. Amém? Glórias ao Senhor.